Infelizmente, muitos cristãos procuram a justificativa para a prática antibíblica de uma pessoa cair no espírito. O que é o cair no espírito para o telespectador e ouvinte que talvez não tenha ouvido essa expressão? O cair no espírito, de acordo com muitos irmãos, é cair sob a influência do Espírito Santo. Então, muitas pessoas creem que quando o Espírito Santo se manifesta numa pessoa, essa pessoa, por estar sob o poder do Espírito Santo, ela acaba caindo ao chão. Entretanto, a manifestação física de pessoas que recebiam o Espírito Santo na Bíblia não tem nada a ver com o cair no Espírito como é ensinado em muitas igrejas cristãs na atualidade. Não estou questionando de forma alguma a sinceridade, a humildade e o amor que essas pessoas têm por Jesus. Não é isso. Mas precisamos deixar muito claro e definido, de acordo com a Bíblia, que este cair no Espírito não vem do Espírito Santo. Primeiramente, ao lermos 1 Reis 8, não se vê nada aqui em cair no Espírito. O que você vê no versículos 10 e 11 é que quando a glória de Deus se manifestou no templo, os sacerdotes não conseguiram ficar ali, porque a glória de Deus encheu o templo e eles não conseguiam, como pecadores, realizar os seus serviços diante da glória de Deus. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, percebemos que o profeta Daniel, quando teve uma visão, ele se prostrou aos pés daquele ser que lhe falava. Entretanto, esse prostrar-se aos pés ou cair por causa da glória dele manifesta, não tem nada a ver com o cair no espírito de hoje, no qual as pessoas se estrebucham no chão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você cair diante da presença de um Deus glorioso, ficar ali prostrado em sinal de reverência e manter a sua consciência. Outra coisa é uma pessoa que diz que cai no espírito, mas estrebucha no chão, outros até espumam pela boca e perdem a consciência. De que maneira? O Espírito Santo, quando age em alguém, ele não tira a consciência do indivíduo, porque a base do trono de Deus é o livre-arbítrio. Eu vou lhe mostrar alguns textos bíblicos para você perceber que essa questão de cair no Espírito, na verdade, vem de um outro Espírito e não do Espírito Santo. Vamos analisar aqui alguns textos rapidamente. O primeiro deles é Marcos 9, 17. Vamos fazer um contraste aqui. Primeiro vamos ler uns textos que mostram da influência do Espírito Santo na vida de uma pessoa e um texto que mostra como que uma pessoa reage quando não é o Espírito Santo que está na vida dela. Eu vou ler primeiramente, antes de ler Marcos 9, eu vou ler para você Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O que acontece quando o Espírito Santo toma posse de uma pessoa? Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Entre as qualidades que um cristão desenvolve por possuir o Espírito Santo, se encontra a mansidão e o domínio próprio. Esse chamado cair no espírito, como se vê hoje, que o indivíduo levanta a mão, coloca a mão sobre a cabeça do indivíduo ou sopra sobre a pessoa e ela cai, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo produz mansidão e domínio próprio. Outro texto que é muito claro é o de Efésios capítulo 4. Aqui em Efésios 4, 30 e 31, é mencionado algumas práticas que entristecem o Espírito Santo. E olha uma dessas práticas. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Evitem toda a gritaria, insultos e maldades. Entre as coisas que entristecem o Espírito Santo está a gritaria. Então pode ter certeza, por mais sincero que seja um cristão, não é o Espírito Santo quem produz no indivíduo um sentimento de gritaria, de alvoroço e de bagunça num culto.
Até porque, ao lermos 1 Coríntios 14, aprendemos como que deve ser um culto que é direcionado a Deus. Em 1 Coríntios 14, 33 é dito o seguinte: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Pare para analisar comigo, seja sincero. Nestes cultos barulhentos onde as pessoas supostamente caem pelo poder do Espírito Santo, você consegue perceber este princípio aqui de ordem e de paz? Claro que não. Olha agora 1 Coríntios 14, 40. Entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Ou seja, características do culto a Deus, influenciado pelo Espírito Santo: decência, ordem e paz. Sendo que, biblicamente, este cair no Espírito, como é ensinado na atualidade, nada tem a ver com a influência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz paz, mansidão e domínio próprio, quem faz uma pessoa cair? Eu sei que muitos telespectadores e ouvintes não gostarão dessa resposta, mas este programa é comprometido com a Bíblia e eu vou lhe dar a resposta da Bíblia, goste você ou não, mas eu tenho que lhe advertir para o seu próprio bem. Assim como um dia, ao você me advertir para o meu próprio bem, eu vou aceitar com muito carinho. Olha o que diz Marcos 9,17 sobre o ser que faz as pessoas caírem no chão e estrebucharem ou babarem pela boca e tudo mais, né? Marcos 9,17 em diante. Vamos deixar que a Bíblia nos responda isso. Um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Olha, a minha Bíblia é muito clara em dizer que o espírito que faz uma pessoa cair no chão e que ela estrebucha ou espuma pela boca é o espírito do demônio. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus de paz, de ordem, não é um Deus de confusão. E por isso, qualquer manifestação que não envolva essas características bíblicas da presença do Espírito Santo na vida e que mostre uma pessoa sendo jogada no chão, estrebuchando no chão, ou babando ou gritando, seja o que for, pode ter certeza, é o demônio fazendo aquilo para enganar e iludir aquela querida pessoa que está sendo usada. É claro que a pessoa sente um êxtase, mas cuidado, não avalie a sua fé, não avalie um acontecimento pelo êxtase que ele lhe produz. Avalie um acontecimento à luz da Bíblia. Porque de acordo com Jeremias 17:9, o nosso coração é muito enganoso. Você pode até se sentir bem num êxtase, mas se este êxtase não é provocado pelo Espírito Santo de acordo com a Bíblia, cuidado. Creia mais na revelação escrita do que nos seus próprios sentimentos. E portanto, não existe o tal de cair no Espírito como é apresentado atualmente. Quem joga as pessoas no chão é o demônio. Deus só quer erguer, levantar as pessoas para a vida.